Olá, meu nome é Rafael, sou aluno do curso de Pedagogia da Univesp, do Polo de Campinas, São Paulo. De início, cumprimento toda a banca orientadora e também o corpo docente da Univesp. Esse vídeo apresenta o nosso trabalho de conclusão de curso para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, como parte dos requisitos para graduação em Pedagogia. O título do nosso trabalho é A Importância do Brincar na Educação Infantil, sendo composto pelos polos de Campinas e Ouroeste, com 5 integrantes: Alessandra Nantes de Oliveira de Lazari, Angelita Pacheco, Fabiana Borges dos Santos, Lidiane Batista Barbosa e Rafael Oshiro. Nosso orientador foi Ícaro Diego Silva Alves de Queiroz. O presente trabalho analisa o modo como as crianças se comunicam entre si e o mundo dos adultos, através da fantasia e da imaginação, visando compreender o significado do brincar em seu processo de desenvolvimento. Desde muito cedo, as crianças utilizam a brincadeira do faz de conta para reinterpretar os fatos vivenciados em seu cotidiano, representando cenas que fazem parte da sua rotina diária dentro de casa, na escola, em sua comunidade. Na brincadeira, a criança se sente livre para expressar os seus sentimentos, analisar os fatos do cotidiano sob a sua própria ótica. Esse trabalho tem como objetivo geral compreender e reconhecer os diversos desafios dos alunos da educação infantil dentro das escolas no acesso ao brincar como um instrumento de aprendizagem. Para isso, foi realizada uma pesquisa na Escola de Educação Infantil EMEI Paraíso Infantil, em Ouroeste, São Paulo. No decorrer desse estudo, foram analisados documentos oficiais norteadores das práticas pedagógicas e também buscamos identificar a percepção da escola sobre a interação do ato de brincar sobre os processos de ensino e aprendizagem. Em face do quadro atual, observamos as condições estruturais e pedagógicas em que o brincar está inserido dentro da escola. Sabemos que ainda há uma resistência muito grande por parte de alguns educadores em compreender a importância do brincar livre como uma tarefa a ser desenvolvida pela escola. É inadiável uma análise profunda sobre as políticas que garantem o brincar como um direito. Nesse sentido, surge uma questão norteadora muito importante que foi uma das bases do nosso trabalho, que é como o nosso trabalho de conclusão de curso pode auxiliar na prática pedagógica, favorecendo a compreensão da importância do brincar de forma coletiva, colaborativa e criativa, em especial voltado para a educação infantil. Dando continuidade, meu nome é Angelita, né? E eu vou falar com relação à concepção da infância e sua dimensão histórico-cultural. Então, como a gente já veio falando anteriormente, o brincar é considerado uma forma privilegiada para a criança, né? Ele é importante porque ajuda no desenvolvimento, através da imaginação, ele desenvolve criatividade. As brincadeiras são muito importantes para as crianças, só que nem sempre foi assim. E, inclusive, atualmente está tendo, ainda quebrando muitos paradigmas sobre isso. Então, falando um pouquinho da história da infância, lá nos tempos antigos, isso no século XII, a criança era vista como adulto. Ela não tinha particularidades que eram só dela. Ela era vista como adulto. Então, assim que ela desmamava, ela começava a aprender coisas de adulto. Ela não tinha uma visão especial, específica dela. Então, isso veio acontecer já no final do século 17 para o 18. Então, que é aí que foi começando a distinguir as crianças dos adultos e dando maior ênfase a ela, vendo as particularidades, as coisas que elas necessitavam. E essa mudança se deu através da igreja.
que eles começaram a ver as crianças como os anjos. Então, eles relacionaram a imagem de criança a anjo. A partir do século XVIII, foi que começou de fato o reconhecimento das crianças e dar valor às suas particularidades, né? Foi feito assim. Então, desde a Idade Média, a criança não tinha nada específico. Com o renascentismo, foi onde ela conseguiu o seu espaço, né? E onde os pais começaram a dar maior importância a isso. Foi a partir daí que começou a tratar a individualização da criança, voltando os olhos dela para a sociedade, ou seja, dando mais reconhecimento para os estudos, como diria, as necessidades dela para ser incluída numa sociedade, só que ela tinha que ser vista de forma diferente, porque as crianças necessitam ser tratadas diferente. Elas veem o mundo de outra forma. Então, foi a partir daí que teve aumento em obras pedagógicas, vendo as necessidades da criança perante a sociedade. Isso é mais o que aconteceu no ambiente europeu. No Brasil, na nossa colonização, os jesuítas tiveram grande participação. Lá por volta do ano de 1500 até 1700 e alguma coisa, 1757. O que aconteceu? Os jesuítas, eles ensinavam as crianças, eles instituíam a educação para os nativos, só que eles eram muito rígidos, as regras eram muito rígidas. Então, se não fosse como eles queriam, as crianças eram castigadas, então, e muitas vezes de forma física, né? No Brasil, começou a ter uma mudança significativa com relação à educação a partir dos anos, lá da década de 20, né, 1920, que começou a ser valorizadas as ideias pedagógicas modernas, mas é assim, em grande, não era tão abrangente, porque ela foi fundada a Associação Brasileira de Educação em 1924, certo? Que foi aí que ela constituiu ela foi modelos pedagógicos e tal. E uma coisa que eu esqueci de falar, que foi na metade do século XIX que criou-se as leis, né, com relação ao ensino primário e ensino secundário. Só que eles decretavam, por exemplo, a obrigatoriedade de estudos a todos os meninos que fossem maiores de 7 anos. Então, ficaram excluídas ali meninas, escravos e crianças que podiam ter alguma anomalia e que não fossem vacinados. Entendeu? Então, assim, e aí o que vem desenvolvendo tal? O conceito e a ideia de criança e de infância, ela vista na sociedade se tornou um produto histórico-cultural. E ele é uma coisa que não adianta ficar focada, ela passa por constante reformulação, ela não é uma coisa, aquilo ali fechou. Então, até hoje, a gente tem mudanças, porque não é uma coisa que ela varia de acordo com o tempo e o espaço. Foi a partir do século XX que reconheceu que as crianças tinham que ser vistas como um ser social, ou seja, foi um processo de reconhecimento. Então, o que aconteceu? Ela tinha que voltar sempre para as crianças e reconhecer as diferenças. Então, aqui entrou as formas lúdicas, criativas e estimulando a criatividade e imagens das crianças, né? Porque ela trabalha a criação. A gente ressalta aqui que as brincadeiras ajudam as crianças a conhecer a elas mesmas e o mundo que faz parte dela. Então, é através da brincadeira, na primeira infância, que a criança começa a ter conhecimento de tudo. Com relação à história da educação infantil, é um surgimento
teve com o surgimento de creches, né? E pré-escola, com a divergência, e vem aumentando gradativamente a necessidade de criação delas, por quê? Por causa das mães que foram cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, né? No nosso país, um acontecimento importante relacionado aos direitos das crianças e adolescentes foi a criação, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E em 96 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que veio definir e regularizou o ensino, a instituição de ensino brasileira. Olá, meu nome é Fabiana, integrante do grupo, né? E quero falar um pouquinho a respeito do nosso TCC, cujo tema é o brincar na educação infantil, a importância do brincar livre. Para começar, eu gostaria de citar o psicólogo Vygotsky, né? Onde na sua teoria histórico-cultural, ele relata que o ser humano ele se forma na relação com o outro, através das interações sociais. Ele fala que a criança se forma através do convívio que ela tem com o seu mundo externo, com o exterior, com o meio em que ela vive, com a natureza, com todas as pessoas que ela se relaciona, com o ambiente que essa criança se relaciona. Então ela começa a se formar a partir dali. Sempre nesse contato, sempre através dessa interação, desse contato, né, que é o contato do sujeito com o meio em que ele vive. E Vygotsky, ele distinguiu dois tipos de elementos mediadores, né, que são os instrumentos e os signos. E eu gostaria de falar um pouquinho dos instrumentos e dos signos, né, onde Vygotsky vai falar que os instrumentos, eles são elementos que interpõem entre o trabalhador e o objeto, ou seja, ele é um elo, uma ponte. O instrumento, eles são elementos que unem, né, o trabalhador e o objeto, ou seja, o instrumento é algo que vai facilitar o trabalho do professor ou o trabalho do aluno, o trabalho da criança, ele vai mediar essa ação. Ele é um facilitador, ele vai mediar o trabalho, né? É um objeto concreto. Um exemplo disso que eu consigo, assim, de forma rápida, anunciar aqui seria, por exemplo, preciso carpir o quintal. Qual que seria essa ferramenta, esse instrumento que vai me auxiliar para me capinar o quintal? Seria uma enxada. Então, é um objeto concreto, né? Eu preciso daquele objeto ali, ele vai mediar o meu trabalho, ele vai mediar a minha ação. E assim, Vygotsky determinou que o instrumento na educação infantil, ou na educação em geral, né, ele vai auxiliar sempre o trabalho ou do professor, ou do aluno, da criança. Então, um livro, por exemplo, ele é um facilitador, né? Ele é um objeto, um instrumento facilitador da aprendizagem. Logo, também ele vai colocar a respeito dos signos, né? Os signos, ele agem como um instrumento de ação psicológica, possibilitando a solução de problemas em ordem abstrata. Ou seja, os signos, eles vão agir no pensamento, é um pensamento simbólico. Ele possibilita pensar, imaginar, criar, estabelecer relações com uma infinidade de objetos e situações, mesmo que esses objetos não estejam presentes. Mas, através dos signos, eu não tenho, por exemplo, o livro ali, que eu citei, né, como exemplo. Eu não tenho a enxada ali presente, mas eu consigo imaginar. Eu consigo criar na minha mente. Então, signos, ele vai falar sobre isso, sobre a criança poder imaginar,
a criança não está ali. Eu estou contando uma história, por exemplo, da Branca de Neve. Eu não estou usando um livro de história infantil para contar essa história, eu estou usando a minha imaginação. A criança está ali prestando atenção, né, observando, ela está imaginando as cenas da história, um exemplo, né? E aí depois eu peço para essa criança me fazer um resumo, um desenho dessa história. Ela não viu as imagens da história, mas ela consegue na sua mente, né, através desse desenvolvimento psicológico dela, ela consegue imaginar, criar na sua mente e colocar isso aí no papel. Então, a ideia de Vygotsky, né, é mais ou menos isso que eu quis expressar sobre os signos. E também ele fala sobre o desenvolvimento cultural, né, onde o ser humano é ao mesmo tempo cultural e biológico. Por que o ser humano é cultural? Porque nós vivemos em um mundo onde a gente convive com diversas culturas, né? Cada um leva uma cultura consigo, né? Cada um já veio com uma cultura. Além da gente já vir com uma cultura, a gente socializa da cultura do outro, a gente aprende com a cultura do outro. Então, por isso, a criança deve estar o tempo todo sendo inserida na sociedade, nas relações nas relações individuais, nas relações com seus coleguinhas de sala, com seus professores, com a comunidade escolar, porque cada um traz uma diversidade de cultura, né? E cultura é aprendizado para todos nós. Então, na perspectiva histórico-cultural, tanto a cultura quanto a época a qual o ser humano pertence influencia seu modo de pensar, sua formação, conceitos e sua aprendizagem. Então, Vygotsky vai dizer que onde eu estou inserida, né? O que tem ali de cultura, de modos, que vem acrescentar a minha cultura que eu já trago comigo, que vai acrescentar o meu conhecimento. Então, a criança é assim, ela aprende na socialização, na diversidade, ela observa, ela se absorve, né, de tudo aquilo que ela vê ao entorno dela. Então, ela começa a associar. Isso é diferente para mim, né? Eu não convivo com esse certo tipo de, digamos assim, né, de cultura, de situação. Ela começa a assimilar. E aí é onde a criança começa a aprender, porque ela está inserida num mundo talvez diferente daquele. Porque na escola, por exemplo, há diversidade cultural, né? Crianças de várias localidades, às vezes tem crianças estrangeiras com um tipo de cultura diferente. Na cidade que eu moro mesmo, é uma cidade pequena e passa bastante alunos do circo, né? Eu trabalhei na escola, então a gente via bastante alunos do circo que tem uma cultura diferente. Então aquilo ali trazia para as crianças uma curiosidade a mais, né? Um aprendizado a mais. E a partir do momento que a criança é curiosa, desperta a curiosidade da criança, ela vai perguntar, ela vai questionar, e é onde ela vai aprender. Então, Vygotsky fala da importância, né, da relação com o indivíduo com o mundo, que ela é mediada por instrumentos e signos, né? E a linguagem também é um mediador fundamental para a constituição das funções psicológicas. Através da linguagem, a criança se comunica, né? A criança, ela vai ouvir, ela vai se comunicar, ela vai se expressar. Então, é fundamental para o processo da transmissão do conhecimento, né? Através dele estar ali brincando com seu coleguinha, conversando, né? Muitos têm também sotaques diferentes, falas diferentes. Então, tudo é novidade para a criança. E tudo desperta a curiosidade, né?
que induz também ao conhecimento. Então, o ser humano, segundo Vygotsky, aprende muito, muito, muito mesmo. A aprendizagem vem através das relações sociais. Então, a gente concluiu, né, no nosso trabalho, que o brincar na educação infantil ele é algo fundamental para o desenvolvimento da criança. A construção do conhecimento é algo que ocorre ao longo da vida e é constituído nas interações sociais do sujeito com o meio, sendo que a brincadeira infantil é um recurso primordial para o desenvolvimento da criança. Porque durante as brincadeiras a criança aprende muito, a criança aprende a socializar, a criança aprende regras, porque a maioria das brincadeiras tem regras, né? Um exemplo, eu fiz um estágio, né, e onde a gente fazia brincadeiras com as crianças ao ar livre. Então a gente fazia brincadeira de corrida do saco, por exemplo. A criança tinha que aprender a esperar, né, lógico, a sua vez de usar o saco, porque a escola não dispunha de muito material. Então ela tinha que saber esperar a sua vez, respeitar a vez do colega, saber perder. Então, através das brincadeiras, a criança aprende essas regras, né, que a gente vai levar para a vida toda. Aprende que nem tudo é somente ganhar, né? Aprende a dominar e controlar suas emoções. Eu lembro que teve um aluno que ele perdeu e ele ficou bem triste, porque ele tinha perdido, ele chegou a chorar. Então, é importante, assim, trabalhar, né, essas emoções com as crianças, seus medos, né, para ela compreender o mundo em que ela está inserida, a partir das brincadeiras, né, da relação com o outro, com os colegas e professores, é que a criança vai estar desenvolvendo tudo isso, né, que foi citado aqui, que é a parte fundamental para o seu crescimento, né, tanto de seu crescimento, tanto pessoal, como seu conhecimento de mundo. Olá, meu nome é Alessandra. Eu vim falar aqui hoje sobre a brinquedoteca, um espaço para brincar. A brinquedoteca é um ambiente estruturalmente lúdico, voltado para a construção do conhecimento através dos jogos, brinquedos e brincadeiras, tornando-se um dos principais instrumentos pedagógicos facilitador de aprendizagem. De acordo com Oliveira, a brinquedoteca foi criada por volta de 1934, na cidade de Los Angeles, para proteger os brinquedos, pois estavam havendo muitos roubos em lojas. A partir desse momento, surgiu um espaço onde guardava todos os brinquedos. Os brinquedos da brinquedoteca passaram a ser vistos como distração, entretenimento, aprendizado, desenvolvimento e interação. Os brinquedos da brinquedoteca passaram a ser vistos como distração, entretenimento, aprendizado, desenvolvimento e interação entre as crianças. Em 1963, duas professoras fundaram na Suécia a primeira lecoteca, ludoteca em sueco, com o objetivo de emprestar brinquedos e orientar a comunidade e famílias com crianças portadoras de necessidades especiais. Na Inglaterra surgem novas bibliotecas de brinquedos, onde qualquer criança podia escolher os brinquedos, mas não poderiam levar para casa, ficando brincando no local. A brinquedoteca pode ajudar na aprendizagem da criança, desenvolvendo seu próprio conceito de mundo. Com o passar do tempo, a brinquedoteca foi instalada em escolas com o objetivo de promover, através dos brinquedos e jogos pedagógicos,
a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. A brinquedoteca é um espaço que estimula a criança a brincar livremente, onde a mesma tem a possibilidade de pôr em prática suas criatividades e imaginação. É um ambiente que é especialmente lúdico. Desta forma, a criança desenvolve suas atividades brincando e ao mesmo tempo aprendendo. Brinquedoteca não é só um espaço para brincar, é para oferecer o equilíbrio afetivo da criança e resgatar uma cultura lúdica, popular, através do brincar livre. Agora vamos falar do recreio. Recreio, espaço e tempo de brincar. O recreio é um lugar próprio para recriar. Também é um espaço para divertimento e prazer. Dessa forma, fica fácil de entender o porquê deste tempo de brincadeiras ser tão apreciado pelas crianças, indiferentemente da faixa etária de idade ou fase do desenvolvimento. Também nesse tempo é onde ocorre ou onde deveriam ocorrer os maiores números de atividades, pois, além de ter muitas crianças reunidas de diferentes gêneros, idades e culturas, quase não há regras, e menos ainda adultos ordenando o brincar. Conforme os parâmetros curriculares nacionais 2000, as crianças se movimentam não só em função de respostas funcionais, mas pelo prazer dos exercícios, para explorar o meio ambiente, adquirir melhor mobilidade e se expressar com liberdade. Possui nessa etapa de sua vida um vocabulário gestual fluente e expressivo. No recreio, as crianças têm a chance de explorar diversos contextos e ambientes das estruturas físicas da escola, assim como exacerbar seus sentimentos, independente de qual for. Ao observar as crianças durante esse contexto, verifica-se que as atividades esportivas e recreativas são as mais desenvolvidas, sendo a primeira mais brincada pelos meninos e a segunda pelas meninas. Percebe-se que ocorre uma reprodução ou das aulas de educação física ou das atividades visualizadas na TV no campo esportivo. As brincadeiras recreativas, nesse momento, foram pega-pega pela maioria das crianças. Também as brincadeiras de pular corda e bafo. E as esportivas, que envolveram o futebol, voleibol e as brincadeiras de luta. Como o recreio é um espaço de atividades livres para os alunos, percebe-se que os grupos desenvolveram somente essas atividades. Pareceu limitado, pois este deveria ser um espaço de amplitude do aluno, onde ele pudesse criar e recriar. Entre os materiais utilizados na realização das brincadeiras estavam cordas e bola, disponibilizadas pelas escolas, e figurinhas de diversos temas trazidos pelos alunos. Como forma de brincar, os alunos dividiam-se em grandes grupos, compostos geralmente somente por meninos, pequenos grupos mistos ou separados por gêneros e também em duplas ou trios mistos. Seu comportamento envolvia brincadeiras com crianças de outras turmas e também de outras séries. Divide o espaço da escola nas diversas brincadeiras acima citadas, como se cada espaço fosse um, isolado do outro, deixando transparecer disciplina e organização por parte das crianças. A construção social da infância realizou-se com base no surgimento da escola pública e da família nuclear a partir da Revolução Industrial. A partir da valorização da infância, houve o reconhecimento que as crianças têm suas necessidades de desenvolvimento de acordo com o mundo que ela constrói. Considerado um ser histórico que produz a sua própria cultura, essa referência é chamada de ofício da criança. A criança, ao ser institucionalizada,
passa a pertencer a uma nova categoria, a de aluno, que lhe conferindo expectativas e representações, surge uma tensa relação entre ser criança e ser aluno. Assim, a criança foi reduzida ao ofício de aluno. Baseado no modelo tradicional de ensino, ou seja, práticas pedagógicas, que relegam a criança um lugar passivo e receptivo. Assim, a criança só reproduz, só repete, nunca produz, nunca ensina e não inventa. Sendo denominada, pensada e marcada pelo professor, sem espaço para pensar, marcar e registrar sua presença no mundo escolar, através de suas linguagens e de sua produção cultural. Atualmente, em especial na educação infantil, os professores não conseguem ver a criança para além da sua condição de aluno, ou seja, do ofício de aluno. Valoriza apenas a criança como um aprendiz, no sentido de depósito do conhecimento. Hoje, no entanto, vem se discutindo a necessidade de se olhar as crianças e suas culturas no interior da escola de educação infantil. Isso porque os professores não veem a criança como produtoras de cultura, ofício da criança, mas sim apenas como aprendizes, que é o ofício do aluno. No sentido de reprodutoras da cultura, sem espaço para pensar, marcar e registrar sua presença no mundo através de suas linguagens ou sua produção cultural. Porém, a proposta que tem atualmente é que as instituições de educação infantil devem ser o lugar onde as culturas se manifestem, na ação, na linguagem, nos saberes e nas formas em que se materializa o conhecimento do mundo e das culturas infantis, envolvendo-as numa construção de cotidiano escolar, onde a criança possa ser criança, ainda que na condição de aluno. A brincadeira, as artes, a ampliação do universo cultural das crianças e a valorização das culturas próprias da infância devem ser o fio condutor das ações pedagógicas. Em nossa análise de estudos, a história mostra o surgimento de várias concepções de infância. De início, a criança era vista apenas como um adulto em miniatura. Ela era criada até os 7 anos de idade e depois era colocada para trabalhar para ajudar a família. Foi somente no século XX, no início do século XX, que as pesquisas trazem a proposta de investigar a infância por si própria, entendendo a criança como um ser social, histórico e produtora de cultura. Por esse motivo, o brincar constitui-se como um dos direitos fundamentais que a criança, como sujeito histórico e de direito, possui, e que se encontra previstos nos documentos atuais que regularizam a educação. De acordo com o artigo 9º das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, os eixos norteadores das práticas pedagógicas devem ser as interações e as brincadeiras. O processo de construção do conhecimento é algo que ocorre por longo de toda a vida e que é constituído através das interações sociais, sendo a brincadeira infantil um recurso privilegiado para a promoção do desenvolvimento da criança. A presença nos currículos referenciais e teóricos que analisam o brincar não é suficiente para alterar a prática pedagógica do cotidiano escolar. Se o brincar é uma atividade social e cultural, seu espaço deve ser construído pela criança. Assim, a produção de conhecimento de discursos pedagógicos sobre o brincar tem como grande mérito trazer a criança e a sua cultura para o centro da prática pedagógica. Alguns profissionais da educação infantil apresentam oposição ao brincar livre. Há professores que acreditam que brincar é no parque e no pátio. Na sala é lição, estudo e trabalho. E acaba destruindo a riqueza do lúdico ao transformá-lo em mero recurso pedagógico. A brincadeira está entre as atividades frequentemente avaliadas como perda de tempo,
Essa visão é fruto da ideia de que a brincadeira é uma atividade oposta ao trabalho, sendo por isso menos importante. O grande desafio parece ser a transformação de olhares para a valorização da brincadeira livre. O brincar livre, que este trabalho defende, não é o brincar sem mediação, mas o brincar livre para a imaginação, criatividade, autonomia, que seria o oposto do brincar dirigido, onde o aluno fica passivo, brincando somente as brincadeiras propostas pelo professor, que muitas vezes também já dá a resposta e a direção de onde ele quer chegar. O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança, que relaxa, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e é introduzida no mundo imaginário. As crianças precisam de tempo livre para ter oportunidades de explorar o mundo. Um dos grandes aliados da criança na primeira infância, como força de aprendizagem, é o tempo livre para brincar. Entretanto, infelizmente, na sociedade contemporânea, o tempo de brincar livre está em declínio. As novas gerações estão sendo privadas deste tempo e espaço de brincar por causa do discurso que impera nos dias de hoje, onde devemos ser produtivos o tempo todo, em busca da meritocracia quando adulto. A brincadeira é uma palavra estritamente associada à infância e às crianças. Porém, ao menos em algumas sociedades ocidentais, ainda é considerada irrelevante ou de pouco valor do ponto de vista da educação formal, sendo reduzida a um recurso pedagógico usado eventualmente. Na escola, o brincar não se manifesta em sua riqueza e complexidade. É uma situação em que a ação da criança é controlada o tempo todo. O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança. A valorização do brincar, a mediação do professor como observador que proporciona possibilidades é essencial para que essa liberdade se concretize.